Entre 1500 e 1889, a história do Brasil sempre esteve ligada e associada à família real portuguesa. Embora independente, durante praticamente todo o século XIX, vivemos sob o regime imperial. Com a proclamação da República, vinham promessas de liberdade, modernização e, principalmente, uma maior participação e representação política. Mas esse sonho ainda parecia algo distante. É importante lembrarmos que a proclamação da República não foi resultado de uma mobilização popular. Ela ocorreu como um movimento político das elites econômicas e militares. A imagem do imperador Dom Pedro II já estava desgastada. Com mais de 60 anos, ele já era visto como incapaz de administrar e modernizar o Brasil. A participação decisiva na Guerra do Paraguai despertou no alto escalão militar o desejo por mais espaço nas decisões políticas. E as constantes pressões internacionais que resultariam na abolição da escravidão em 1888 encerraram de uma vez os laços entre o imperador e os fazendeiros. Quando, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca organizou o golpe que proclamaria a República, não houveram dúvidas. O poder deveria estar nas mãos dos militares. A chamada República da Espada foi marcada pelo autoritarismo e por uma tentativa de reformas políticas, econômicas e sociais. A maior expressão desse período foi a Constituição de 1891, inspirada em modelos liberais. A Constituição aboliu o poder moderador, instituiu a divisão dos 3 poderes e propôs um código eleitoral que, embora inovador, não era nem um pouco inclusivo. O voto era aberto e restrito a homens maiores de 21 anos. Dessa forma, analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e religiosos estavam excluídos do processo eleitoral. Com um regime tão rígido e restrito, foi questão de tempo para que os militares perdessem o poder político para os fazendeiros. Mais organizados, com maior poder econômico e responsáveis por uma enorme massa de trabalhadores, foi fácil para os oligarcas organizarem um sistema de fraude eleitoral. Os estados de São Paulo e Minas Gerais, os mais ricos daquela época, grandes exportadores de café e leite, desenvolveram um sistema de compra de votos. Os ricos fazendeiros financiavam e apoiavam os governadores dos estados. Os governadores, por sua vez, mantinham acordos e favores com coronéis, que exerciam seu poder e autoridade de forma brutal nas cidades. Dessa forma, a influência política e o favorecimento pessoal determinavam o destino de milhares de votos, muitos contabilizados de forma fraudulenta. A chamada República do Café com Leite se apoiava no coronelismo para conseguir os votos de cabresto de uma população fragilizada e que vivia à margem da lei. A economia do café com leite foi um sucesso. A manutenção da autoridade entre os fazendeiros paulistas e mineiros se mostrou promissora. O café brasileiro era altamente cobiçado pelos Estados Unidos e Europa. O desenvolvimento urbano e industrial dessas regiões tornou o consumo do café algo icônico. Estiloso, romântico, intelectual, energético, o café era o motor do século XX. Até o dia 24 de outubro
de 1929, a chamada Quinta-feira Negra. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 se mostrou fatal para a economia mundial, e o Brasil não passaria impune por isso. O preço do café despencou. Milhares de produtores entraram em crise. O que era sonho virou um pesadelo. Para tentar conter os prejuízos, o governo chegou a comprar e queimar estoques de café. Mas o preço de uma economia, dependente de um único produto, havia chegado. A falta de um projeto desenvolvimentista nacional fazia do Brasil um pária industrial, e que, embora a proclamação da República tenha mudado o regime político, ainda éramos um país fortemente rural, agrícola, oligarca e desigual. O cenário político brasileiro virou um caos. Pela lógica da política do café com leite, o presidente da época, o paulista Washington Luiz, deveria indicar como sucessor, para a eleição de 1930, o mineiro Antônio Carlos. Mas o fim da economia cafeeira trouxe também o fim das alianças. Os políticos mineiros, se sentindo traídos pelos paulistas, decidiram formar uma nova chapa para concorrer em oposição ao candidato apoiado por Washington Luiz, o também paulista Júlio Prestes. Nascia assim a Aliança Liberal, trazendo como candidatos o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para o cargo de vice-presidente. Porém, não podemos nos esquecer de como funcionavam as eleições da época: favorecimentos, compra de votos, fraudes, coerção. Não foi surpresa quando o resultado apontou a vitória do paulista Júlio Prestes. Mesmo São Paulo estando politicamente isolado, o voto do cabresto renderia seus últimos frutos. Os membros da Aliança Liberal, insatisfeitos com o resultado, não demoraram a levantar suspeitas do processo eleitoral. Já não bastassem as acusações de fraude, em julho de 1930, o candidato a vice João Pessoa seria assassinado, inflamando ainda mais os ânimos de um país dividido. O gaúcho Getúlio Vargas enxergou a tempestade perfeita em sua frente. Tropas estaduais foram organizadas, milícias foram formadas e conflitos passaram a explodir nos principais centros urbanos do país. Os meses de setembro e outubro testemunharam guerras regionais lideradas por Vargas, movimentadas por líderes militares e apoiadas pelas elites, que ansiavam por uma fatia de poder. No dia 1º de novembro de 1930, os militares passaram oficialmente o poder de presidente a Getúlio Vargas. Era o fim definitivo da República Velha, também chamada de República do Café com Leite. A Revolução de 1930 foi mais do que uma mudança de governo. Ela marcou o início de um novo projeto de Estado no Brasil. Prometendo modernizar e transformar o país, Vargas criaria em torno de si uma persona icônica que entraria para a história como o pai dos pobres. A chamada Era Vargas duraria 15 anos, passando por diversos momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, se encerrando em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua imagem passaria por transformações: um líder popular, ditador, nacionalista, totalitarista. É inegável que ele redefiniu o papel do político no Brasil. Se você gostou dessa e quer conhecer outras histórias, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Isso é História em Tinta.